Bem-vindos! Hoje, conversaremos sobre o sinal UAU e a possibilidade, ou não, de existir vida inteligente alienígena. Acreditam-se que cerca de 30 milhões de planetas situam-se em zonas habitáveis conhecidas como zonas Goldilocks, ou seja, cachinhos dourados. Essa zona cachinhos dourados é a região em torno de uma estrela onde não é muito quente nem muito frio para que a água líquida exista na superfície dos planetas em órbita. Em síntese, esses planetas privilegiados localizados em uma zona Goldilocks estão a uma distância adequada de suas estrelas para sustentar a vida, ao mesmo tempo que contém a mistura certa de elementos químicos para possibilitar o seu surgimento, semelhante à nossa condição. Nos 13 bilhões de anos de existência do universo, mesmo que apenas 1% desses planetas existentes, ou seja, milhares ou até mesmo milhões deles, se desenvolvessem a ponto de terem civilizações capazes de explorar o cosmos, deveríamos estar observando sinais dessas raças alienígenas espalhadas por nossa galáxia. Portanto, nas palavras do físico vencedor do Prêmio Nobel, Enrico Fermi, em seu famoso paradoxo de Fermi, surge a indagação: onde está todo mundo? Você está no canal Curiosamente Aprendiz e neste vídeo de hoje exploraremos algumas das possíveis respostas para essa pergunta. Embora não saibamos com certeza se os alienígenas existem, temos barreiras surpreendentes que podem nos impedir de vê-los, mesmo que existam. Vamos começar abordando o elefante na sala. Talvez não haja ninguém para ver. Alguns estudos sérios apontam ser bastante difícil que a vida surja a partir de materiais não vivos, além de ser improvável que a vida se torne inteligente como nós fizemos. Então é totalmente possível que não haja naves ou sinais no céu simplesmente porque não há alienígenas. Na minha opinião, essa seria a resposta mais desoladora e sem graça. Isso porque nós seríamos os primeiros a alcançar esse ponto, e todos os outros planetas poderiam estar vazios e desertos, mesmo que eles sejam teoricamente habitáveis. Essa seria então nossa oportunidade de nos espalhar pelo universo e colonizar todas essas rochas vazias, até porque a única vida que encontraríamos seria aquela que trouxemos conosco da Terra. Esta é uma possibilidade perfeitamente razoável. Contudo, não é a única explicação e resposta para o fato de o céu não estar cheio de sinais. Pois, também devemos estar cientes de que estamos restritos por uma surpreendente limitação natural. Para descobrir ou fazermos contato com uma civilização alienígena, uma dessas das duas coisas precisa acontecer. Ou precisamos enviar uma mensagem a uma civilização alienígena e esperar que eles nos respondam. Ou a civilização alienígena precisa ter feito a primeira abordagem, nos enviando uma mensagem diretamente. Frisa-se que existem diferentes maneiras de fazer isso. Por exemplo, podemos enviar espaçonaves ou podemos usar sondas não tripuladas. Entretanto, existem problemas significativos ao fazer qualquer coisa além de enviar mensagens. Enviar uma espaçonave é uma tarefa complicada. Nas velocidades atuais em que nossas espaçonaves são capazes de viajar, levaria potencialmente milhões de anos para um astronauta alcançar seu destino. A sonda Voyager 2 levou cerca de 49 anos apenas para deixar nossa heliosfera. A estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância, ou seja, levaria mais de 81 mil anos para chegar até lá, ou cerca de 2.700 gerações humanas. E levaria esse longo tempo apenas se assumíssemos que os alienígenas são nossos vizinhos mais próximos. Se não são, o tempo seria exponencialmente maior. Mesmo que façamos concessões imaginárias para a melhoria da tecnologia, é necessário uma energia colossal para acelerar um objeto até a velocidade da luz. Na verdade, levaria mais energia do que existente no universo, por razões que não abordaremos aqui. Em síntese, a massa simplesmente não gosta de viajar a essas velocidades. Portanto, a menos que nós ou nossos amigos alienígenas sejam capazes de encontrar uma maneira de contornar isso, o modo mais fácil de se comunicar com outras civilizações é enviar-lhes sinais de rádio. É justo supor que esse limite de velocidade um dia será ultrapassado. Os cientistas têm hipotetizado algumas coisas promissoras envolvendo o movimento do espaço ao redor de você em bolhas de dobra, em vez de se mover diretamente.
O limite da velocidade da luz se aplica apenas ao movimento dentro de uma área local, portanto, se é a sua área local que está se movendo, você está bem. Temos exemplos disso na natureza ao redor dos buracos negros. Mas até que isso se torne uma realidade científica, vamos apenas considerar que é muito mais fácil ligar do que visitar pessoalmente. É significativamente mais fácil e mais barato enviar ondas de luz ou rádio, tão simples como acender uma lâmpada suficientemente grande. Com efeito, vamos assumir que esta é a forma como nosso primeiro contato com alienígenas ocorrerá. No entanto, aqui encontramos um novo obstáculo. Sinais de rádio e luz são mais do que capazes de viajar em velocidades relativísticas, afinal, é chamada de velocidade da luz por um motivo, pois é pouco menos de 300 milhões de metros por segundo. Nenhum sinal pode viajar mais rápido do que isso, o que por sua vez limita o quão longe somos capazes de ver através do espaço. Qualquer sinal nosso precisaria viajar pelo espaço antes de chegar à vida alienígena e, em seguida, mesmo que eles decidam responder imediatamente, a resposta deles também precisaria viajar de volta todo o caminho. Isso, repito, se eles decidissem responder. Ainda temos que considerar que a humanidade só inventou o rádio no meio de 1890, então ficamos sem poder fazer isso por muito tempo. Como tal, só seríamos capazes de trocar mensagens com alienígenas que estivessem a no máximo 60 anos-luz de distância de nós. 60 anos para um sinal enviado em 1900 chegar à civilização alienígena e 60 anos para retornar. Nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, portanto, a pequena bolha de luz de 60 anos que temos, teria nos permitido nos comunicar com uma área verdadeiramente minúscula. Esta limitação desaparece se os alienígenas nos contatarem primeiro. Afinal, agora estamos recebendo luz no telescópio James Webb, que viajou por 13 bilhões de anos, quase desde o início do universo. Se uma civilização alienígena surgiu há cerca de 2 bilhões de anos e continuou existindo desde então, isso significa que eles agora têm uma bolha de 2 bilhões de anos-luz a partir da qual poderíamos teoricamente vê-los. Uma civilização com 10 bilhões de anos tem uma bolha de 10 bilhões de anos-luz. No entanto, se eles estivessem a 10 bilhões de anos-luz de distância e tivessem apenas 9 bilhões de anos, seriam completamente invisíveis para nós. Assumindo que existem alienígenas tão distantes, por que não estamos vendo nenhum deles? Onde estão os sinais? Bem, essa linha de pensamento pode se basear em uma suposição falha de que não houve nenhum sinal vindo das estrelas. De fato, tem havido sinais, mas simplesmente não temos certeza do que eles são. Vamos explorar um exemplo fascinante. Em 1961, em busca de evidências da existência de vida alienígena, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio concluíram o trabalho em um telescópio especializado chamado Big Ear. Ele era do tamanho de 3 campos de futebol e funcionava de forma semelhante aos telescópios modernos, capturando sinais usando seu grande espelho em uma extremidade e refletindo-os através de espelhos menores na outra extremidade, em 2 receptores no centro, onde os resultados eram processados. Você pode notar que esses pratos de captação são apenas estruturas de arame, não são espelhos verdadeiros. Isso porque o Big Ear era um radiotelescópio, não estava tentando ver com luz visível. A maneira como o Big Ear funcionava significava que ele era mais limitado em seu movimento do que um telescópio que poderia girar em qualquer direção. O Big Ear só podia inclinar seu refletor primário para cima e para baixo, o que significava que estava um tanto limitado a ouvir apenas um ponto em uma faixa estreita do espaço de cada vez. Isso era mais barato e mais fácil de projetar, e os projetistas tiveram uma ideia que os permitiria contornar as limitações do Big Ear. Eles construíram o Big Ear em uma orientação exata de modo que a rotação do planeta seria o que o girava para a esquerda e para a direita. Com a Terra girando em uma direção e com o refletor ajustável girando na outra direção, você poderia apontar o Big Ear para qualquer ponto do céu se tivesse paciência. Uma solução bastante inteligente. A direção de atenção do Big Ear varreria o céu noturno em grandes arcos circulares,
ouvindo atentamente para tentar detectar quaisquer sinais incomuns para os quais não tivéssemos uma explicação natural. E, com toda a certeza, em 15 de agosto de 1977, um pulso de ondas de rádio com 72 segundos de duração chegou, que era 30 vezes mais poderoso do que qualquer coisa que o Big Ear já havia ouvido no ruído de fundo do universo. Foi tão fora do comum que o pesquisador que o encontrou escreveu: "Uau!" na impressão do computador quando viu, dando-lhe o nome histórico de sinal UAU. Foi incrivelmente uniforme, aumentando em intensidade, atingindo o pico e depois diminuindo suavemente, em vez das flutuações erráticas que se poderia esperar da radiação cósmica. Isso indicava que o que quer que tivesse feito o som estava transmitindo consistentemente, como o feixe de um farol varrendo as estrelas, com nós olhando para ele e depois nos afastando novamente. Exceto que não era consistente. Devido ao projeto do Big Ear, os pesquisadores tiveram que esperar alguns minutos antes que o segundo ano do Big Ear se movesse para olhar para aquela região específica do espaço de onde veio o sinal UAU. E quando chegaram lá, o sinal havia desaparecido. Desde então, apesar de verificar de tempos em tempos, nunca ouviram outro sinal UAU, vindo dessa região do espaço até hoje. Então, o que era? Um defeito na máquina do Big Ear? Um cometa passando que emitiu um lampejo momentâneo de sinais? Ou uma civilização alienígena tentando se comunicar? A verdade é que não se sabe. É possível que o sinal UAU tenha uma explicação perfeitamente natural, afinal, quando os pulsares foram descobertos pela primeira vez, emitindo pulsos regulares de raios X, algumas pessoas pensaram que eram alienígenas tentando se comunicar, antes que a explicação real fosse encontrada. Talvez um dia encontraremos outro sinal UAU e veremos que ele não tem origem alienígena. Mas há um ponto técnico que precisa ser mencionado aqui. Se eu fosse o cientista responsável, apontaria meu telescópio para o ponto do céu de onde veio o sinal UAU e esperaria para ver se algo mais viesse de lá. Se eu não o fizesse, outro sinal poderia chegar e eu poderia perder a chance de detectá-lo. No entanto, é preciso considerar a forma como o Big Ear foi construído. Ele gira apenas dentro da rotação da Terra e fisicamente não pode continuar olhando para o mesmo lugar por mais do que alguns momentos. Como tal, não temos ideia se mais sinais chegaram dessa região do espaço ou não. Centenas poderiam ter chegado nas próximas várias horas, incluindo uma performance inteira de uma orquestra, mas, como o Big Ear não estava ouvindo nessa direção por mais do que um momento do dia, ele ouviria apenas uma única nota. Isso destaca uma decisão consciente por parte de organizações como o SETI, que buscam vida inteligente no universo. Porque os recursos são limitados e o espaço é vasto, eles não têm tempo e financiamento para apontar um telescópio para um único lugar por décadas a fio, apenas para ver se os alienígenas querem conversar novamente. Em vez disso, eles preferem varrer amplamente o espaço para cobrir o máximo possível de área, esperando pelo golpe de sorte. Se estivessem pescando, em vez de deixar a linha na água em um único ponto, eles estão lançando e lançando, vendo se algo morde imediatamente, e seguindo em frente se nada acontecer. Essa abordagem é mais razoável do que minha analogia faz parecer, pois os alienígenas não são peixes que são atraídos pelo encanto ou assustados pelo respingo de um telescópio olhando para eles. Embora o primeiro processo seja mais metódico, há todas as chances de que, ao varrer o telescópio pelo céu, encontremos alguma evidência ou sinal. O problema está no acompanhamento. De fato, tem havido inúmeros sinais que os radiotelescópios detectaram ao longo dos anos, rajadas estranhas e incomuns para as quais não temos explicação atual. Mas por que não estamos nos concentrando neles e fazendo um acompanhamento dedicado contínuo por anos, perdemos muitas informações, como resultado, chegamos a conclusões mais fracas. Isso nos leva à nossa conclusão. Talvez não estejamos vendo alienígenas simplesmente por causa do nosso método. Claro, essas são apenas algumas das muitas teorias possíveis. Para este vídeo, tentei me concentrar em algumas das limitações técnicas para encontrar sinais de vida extraterrestre. No entanto,
Existem outras explicações baseadas em teorias que se baseiam mais em especulação, mas são fascinantes e nos fornecem insights interessantes sobre nossa própria civilização. Se você gostou desse assunto, posso explorá-lo em outro vídeo. Você acha que existem alienígenas no céu noturno? Se sim, por que acha que eles não falaram conosco? Deixe suas ideias nos comentários abaixo. Se você valoriza esses vídeos e deseja apoiar o canal, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal Curiosamente Aprendiz. Agradeço a todos vocês que já fizeram. E obrigado a você por assistir. Abraço.